Olá, tudo bem? Eu me chamo André e como tu percebeu pelo título aqui desse vídeo, hoje eu vou te ensinar uma técnica bem simples, mas muito eficaz para te ajudar a co-criar com a lei da atração, o poder da tua mente, tá bom? Essa é uma técnica que eu aprendi há uns 3 anos, mais ou menos, lá no começo dos meus estudos sobre o poder da mente. Na época eu nem sabia sobre a visão quântica, né? Como que a física quântica interpreta todo esse processo. Eu estudava basicamente livros básicos como Segredo, Poder do Subconsciente, esses livros assim da área mais metafísica mesmo, tá bom? Porém, eu utilizei essa técnica e tive resultados assim muito rápidos. Eu lembro que a primeira vez que eu testei, eu tive o resultado assim em torno de 24 horas. Eu fiz a técnica num dia, no outro eu consegui materializar. Porém, a primeira coisa que eu quero te dizer é que é interessante que para utilizar essa técnica, o que tu for cocriar, o desejo que tu for cocriar, que ele seja algo pequeno e que seja algo que tu não esteja desejando de verdade nesse momento. Por quê? Porque se for algo muito grande, o teu sistema de crença pode te impedir de materializar por acreditar que é muito difícil. E se for algo que tu deseja muito, tu pode causar o efeito zenão, que é quando tu tem muita ansiedade e muita vontade de materializar algo a ponto de paralisar o processo de cocriação, tá bom? Eu já fiz vídeo aqui no canal falando sobre efeitos zenão, se tu quiser dar uma pesquisada aqui, para te entender melhor, caso tu não saiba o que é isso, tá bom? Mas colocando essas duas regras aqui, que seja preferencialmente algo muito pequeno e simples de se realizar e que não seja algo que tu quer muito, é provável que tu consiga sim materializar em 24 horas ou até menos, tá bom? Como que funcionou pra mim? Eu lembro que há uns 3 anos atrás, mais ou menos, eu tava lá, tinha saído do banho, tinha feito barba e tal, fui passar o pós-barba e eu percebi que o meu pós-barba tava quase acabando, tava chegando no final. E aí eu pensei, né, eu preciso comprar um pós-barba novo. Mas aí eu lembrei que eu tinha visto essa técnica, não lembro agora onde é que foi que eu vi, mas eu tinha visto essa técnica. E então eu pensei, vou utilizar a técnica para tentar manifestar um pós-barba novo. E aí, se caso eu não conseguir, eu vou lá e compro, porque um pós-barba é extremamente barato e simples, fácil de comprar, né? Então, aí estão as regras. Não era uma coisa difícil de conseguir, não era uma coisa que eu precisava desesperadamente, porque se eu quisesse eu ia até, sei lá, uma farmácia, qualquer lugar assim e comprava o pós-barba, não tinha nenhuma urgência assim, era só um teste mesmo. Eu fiz a técnica e no outro dia eu consegui aquele pós-barba, eu ganhei. Como que eu ganhei, né? Como é que veio pra mim, caiu do céu, como é que foi? É o seguinte, a minha mãe na época fazia faculdade, daí ela tinha alguns trabalhos que ela precisava fazer, às vezes ela pedia ajuda pra mim. E aí ela pediu para que eu ajudasse na gravação de um vídeo que elas teriam que fazer, tipo um mini documentário. E era algo extremamente simples, era gravar uma filmagem extremamente caseira, e basicamente era editar, cortar algumas partes que estavam com erro, enfim. E aí eu não cobrei nada, como era um serviço simples, era para minha mãe, né? Eu não cobrei nada do trabalho, era ela e mais algumas colegas. Então, ela foi até a aula, apresentou, enfim. E aí, no outro, isso era um dia depois de eu ter feito a técnica, né, o exercício. E aí, no outro dia, né, ela chegou, depois da aula, e aí ela bateu no quarto e disse que tinha um presente pra mim. E aí, ok, eu fui receber e eu fui ver. Uma das colegas dela, que era também desse grupo, como eu não tinha cobrado nada, ela resolveu, como ela revendia alguns produtos, alguns cosméticos, ela resolveu me dar, né, de presente como pagamento, um pós-barba. E esse pós-barba é exatamente igual ao que eu tinha na época, né? Porque como eu fiz a minha visualização, eu visualizei o que eu tinha ali, eu não pensei em outro pós-barba, tá? Eu já vou te explicar como é que funciona a técnica. E aí chegou exatamente aquele mesmo tipo, aquele mesmo modelo ali de pós-barba, tá? Como que tu vai fazer essa técnica? Tá extremamente simples. Tu pode fazer de olho aberto, de olho fechado, sentado, em pé, caminhando, do jeito que tu quiser, como tu se sentir mais confortável e como tu conseguir imaginar melhor. Tu vai visualizar a imagem do teu desejo realizado. No meu caso do pós-barba, eu imaginava que eu tinha um pós-barba com um vidrinho cheio, que eu pegava na mão assim e estava cheio na minha mão. Só isso. Tu vai visualizar isso. De repente tu quer
materializar, sei lá, um bolo. Tu pode se enxergar como se tu estivesse sentado de repente na mesa da tua casa comendo um pedaço de bolo, né? Tu vai se imaginar como primeira pessoa, tá? Como se tu estivesse dentro do teu corpo, então tu não vai se olhar de fora do teu corpo fazendo aquela ação ou tendo aquilo que tu deseja, né? Tu vai se imaginar como se tu estivesse dentro do teu corpo. De repente tu queira, sei lá, ser convidado para comer um sorvete na esquina da tua casa. Tu vai se visualizar como estando dentro do teu corpo com o sorvete ali na mão, comendo sorvete, enfim, tá? Tu vai se visualizar. Por quanto tempo? Quanto tempo tu conseguir manter a visualização? Eu já estudei algumas autores que dizem que o mínimo que tu precisa ficar é 17 segundos, tá? Tem outros que dizem que é 68, enfim. Mas assim, pelo menos 17 segundos. Eu acho que é um tempo assim curto e que é possível tu manter aquela visualização, tá? É legal fazer com o olho fechado, principalmente para quem está no começo. Porém, uma coisa que eu percebi, né, que eu demorei um tempo para perceber, é que eu visualizo bem de olho aberto quando eu estou em movimento. Então, quando eu estou, por exemplo, sei lá, fazendo uma atividade física, ou então caminhando assim, sei lá, indo de casa para algum local, assim, caminhando rápido, eu consigo assim focar a minha mente, eu consigo visualizar muito bem. Então é uma peculiaridade minha que talvez tu possa experimentar se tu tem dificuldade em visualizar com o olho fechado, meditando, enfim, tu pode tentar outras formas de visualização, de repente fazendo alguma atividade na tua casa, tu consiga visualizar, tá bom? O que importa é que tu tenha uma imagem clara na tua mente e tente manter essa imagem por um período de tempo que eu diria que o mínimo que seria legal é 17 segundos, tá? E aí depois tu solta, simplesmente esquece, não fica pensando, não fica pensando como é que vai vir, quando é que vai vir, não interessa, tá? O que interessa é tu fazer essa cocriação e aí espera. Olha quanto tempo vai demorar, talvez demore um dia, talvez uma hora, talvez uma semana. Não existe um mínimo de tempo, um máximo de tempo, simplesmente é uma técnica para te testar o teu poder. E aí depois que tu começar a perceber que deu certo, que começa a dar certo, aí tu pode usar essa técnica para outras coisas, tá? Para coisas maiores, coisas que tu realmente deseje, tá? Mas lembrando que é sempre importante que a tua mente acredite que aquilo é possível. Então, para começar, vamos reforçar. É legal criar coisas pequenas e tu não pode ficar com ansiedade, querendo saber quando é que vai vir, porque isso atrasa, tá? E isso pode bloquear mesmo o processo de cocriação. Então, tenta agora para começar usar materializações que tu não esteja querendo com muita ansiedade, muita vontade, tá bom? E aí depois tu volta aqui nos comentários para dizer o que tu achou dessa técnica, se tu conseguiu materializar aquilo que tu desejava, quanto tempo demorou, tá? É uma técnica bem simples, mas que funciona, tá? Ela funciona muito bem e até hoje eu ainda utilizo, às vezes eu me pego mesmo fazendo até sem querer, porque às vezes quando a gente começa a incluir esses processos de cocriação na nossa vida, começa a ser algo muito automático. Então, muitas vezes eu cocrio não porque eu penso, vou fazer agora um exercício de cocriação. Não, eu simplesmente estou de repente na academia, ou fazendo uma caminhada, ou até em casa mesmo, e começo a imaginar algumas coisas na minha mente, e aí depois passa um tempinho ali, alguns dias, e eu percebo que aquilo foi materializado, e eu lembro, realmente, há 2 dias atrás eu pensei nisso, eu criei uma imagem bem nítida na minha mente e tá aqui, ó, materializou, né? Já aconteceu às vezes de eu pensar em comer alguma coisa, assim, vir na cabeça e quando vê, eu tô 2, 3 dias depois comendo aquilo, alguém me convida ou alguém vem aqui em casa e traz aquela comida, de repente um bolo, alguma coisa assim, né? Então, são algumas coisas que a gente começa a incluir na nossa rotina e que a gente pratica sem nem mesmo perceber. Então, experimenta esse exercício, vê os resultados que vai dar e aí com certeza, quanto mais tu for fazendo o exercício, mais sucesso tu vai tendo, mais vai expandindo a tua confiança no teu poder pessoal, tá bom? Muito obrigado. E não esquece de verificar aqui os links na descrição, porque tem o meu e-book gratuito, onde tu pode entender melhor como que funciona todo esse processo de cocriação, e ainda tem alguns materiais que eu indico, né, mais aprofundados para te aprender técnicas mais avançadas, enfim, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima. Tchau.